O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Isso é muito importante para a gente. Agora sim, um bom vídeo para você. Rádio Web Conexão, com você na era digital. Olá, um grande abraço, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam com você. Quis abrir o ponto de vista hoje dessa maneira porque ainda estamos no assunto das profecias. Hoje, inclusive, o nosso programa se intitula Profecias número 2 ou segunda parte, tanto faz. Nós estamos gravando uma série de profecias aqui no ponto de vista. Para quem não assistiu Profecias 1, procure aí no nosso site da Rádio Web Conexão para você se inteirar da sequência do assunto, porque é importante. É como se você fosse ver um filme e ligasse a televisão e já estivesse na metade. Você vai entender algumas coisas, mas o ideal é que você realmente comece a assistir desde o começo, desde o primeiro. E como eu falei no outro vídeo, vou falar em todos, que ninguém sabe o dia realmente, está em Mateus, está no Evangelho. Jesus fala que isso pertence ao Pai, de fato pertence. É um grande mistério, ele, Jesus, como encarnação do Verbo, como homem, tudo como homem igual a nós, com exceção do pecado, ele não sabia, mas como Deus ele já sabia, o dia, a hora, quando vai ser, os finais dos tempos, ou parousia, tudo isso ele já sabia. Mas ele quis dizer que não dependia do homem, do ser humano, Homo sapiens, do ser humano. Então, como Deus, porque não se separa Jesus Deus, Jesus homem, não se separa a divindade do Cristo. O mesmo Cristo que fez milagre, que curou, que abençoou, que viveu ali na terra, na época, né? Com os seus discípulos, apóstolos, amigos, com os inimigos, não da parte dele, mas da parte dos outros, porque ele mesmo não tinha inimigos, sempre amou os amigos e os inimigos, inclusive é do evangelho dele, é dos seus ensinamentos. Então o próprio Cristo, né, como homem menos no pecado, ele disse que não pertencia isso ao homem, mas a Deus. Mas como ele era Deus e é Deus, quem me vê, vê o Pai, né? O Pai está comigo, eu estou no Pai, está em João isso. Então o próprio Cristo, como Deus, lógico, sabia, né? Dia, hora, e sabe dia, hora e data, quando essas coisas vão acontecer. Uma coisa que eu gostaria de frisar é que eu particularmente separo finais dos tempos como o fim do mundo. Eu não acredito que virá agora o fim do mundo. Eu acredito que estamos próximos, embora não saibamos data, mas estamos próximos dos finais dos tempos. Sem preocupar e querer colocar medo e atemorizar as pessoas, lembre-se que Nossa Senhora disse, no fim os corações triunfarão. Quais são os corações? O Sagrado Coração de Jesus e o Coração Imaculado de Maria. No final, né, os dois corações triunfarão, ou seja, aqueles que persistirem até o fim serão salvos. Não precisa ter medo. Por isso nós estamos discorrendo essas profecias, porque se for na nossa era, na nossa época e nessa geração, se acontecer, nós já estejamos aí preparados. Se não for, o vídeo está gravado para futuras gerações, embora eu acredite que estamos bem próximos, né? Então vamos lá, na sequência, São Gregório Magno é mais uma profecia, nasceu em 540 em Roma, e o São Gregório, para quem não sabe, foi Papa da Igreja Católica. Para o Anticristo está se preparando um exército de sacerdotes apóstatas. O que é apóstata? Pessoa sem fé, pessoa que não segue o Cristo, pessoa que não segue uma regra religiosa, um ensinamento, principalmente o cristão. Então a apostasia, a falta de fé, a falta de compromisso, a falta de fidelidade cristã. E aqui o São Gregório, o próprio Papa dentro da igreja, ele mesmo, então ele pode falar, né, vamos usar aí o trocadilho, de cátedra, porque ele mesmo foi padre, né, aqui na Terra, e Papa. Então ele está dizendo que na própria igreja, olha, isso em 540. Em 540, né? Ele já tinha profetizado, né, que os sacerdotes um dia se tornariam apóstatas. E está acontecendo essa divisão na igreja, infelizmente,
não só por culpa da humanidade, mas grande parte de culpa, sim, de muitos sacerdotes, de muitos padres, né? São João Damasceno nasceu em Damasco, na Síria. Também foi padre, foi doutor da igreja, um homem inteligente, muito estudioso. E ele diz: Deus permitirá que o demônio tome completa posse do anticristo, desde sua pecaminosa concepção. Aqui ele usa a palavra demônio, mas ele está querendo dizer do anticristo, do Satanás, porque muitos teólogos, apóstatas inclusive, gostam de colocar o significado da palavra demo como doença popular, demônio, que não é um ser, uma entidade, mas sim uma doença, como a etimologia da palavra nos propõe, a raiz temática da palavra. Porém, demônio aqui significa o Satanás, o Beelzebu, o diabo, diablo, divisão, dois, que divide, sim, o divisor, o diabo, a entidade, aquele que revoltou lá no céu, Lúcifer, que era luz brilhante, luz ascendente, bela luz, mas se tornou Satanás, ao contrário, tudo ao inverso. Então, o São João Damasceno está dizendo ele tomará conta do anticristo. Então aqui nós podemos já desconfiar de algo. O São João Damasceno nos dá uma dica, né? O demônio, o Satanás, tomará completa posse do anticristo. Então nós sabemos que teremos um anticristo. Quem será? Vou dizer minha opinião, não é Papa Francisco, com toda certeza que não. E algumas profecias vão provar que ele não é ainda o anticristo. E não quer dizer também que seja obrigatoriamente um Papa. Talvez seja um, entre aspas, Papa, que muitos acreditam que é o que virá logo em seguida do Francisco agora, né? Logo em seguida, não sei quando, que ele vai sair, ou vai morrer, ou vai ser morto, ou vai ser tirado, etc, etc. Mas que não é ele, não é. Ele pode estar até causando, né, algumas coisas diferentes na igreja, com seu modo de papado, com seu modo de administrador, mas não é ele ainda o anticristo e não está sob influência do anticristo, embora seja um homem comum igual a todos nós, que também é pecador, mas que procura sempre acertar mais do que errar, inclusive na sua humildade, na sua simplicidade, que é uma grande dádiva, né, que o Papa Francisco tem, né? Então não é ele o anticristo. Agora diz que o demônio vai tomar conta do anticristo. Então podemos ter uma dica aí que será uma pessoa mesmo, e não um espírito vagando, mas será mesmo uma pessoa, né, que estará sob a ordem do anticristo. E onde ele tem que pousar primeiro? Aonde que ele tem que se assentar? Na igreja fundada por Cristo, que é a igreja principal. Desculpem os nossos irmãos evangélicos, mas as profecias dizem isso e confirmam isso. Não adianta fugir disso. Tanto é que nós temos aí muito mais de 2000 anos de existência, diferente da reforma luterana, em que deu origem às igrejas evangélicas, que hoje tem 500 anos. Então eu prefiro acreditar, com todo respeito à religião evangélica, na religião minha, que tem mais de 2000 anos, fundada e fundamentada por Cristo, do que numa diáspora, numa divisão proposta por Lutero. Mas não é esse aqui o assunto, não vou entrar nessa questão teológica agora. Estamos discorrendo sobre profecias. Santa Hildegarda, essa santa, ela é de Bingen. Ela é nascida em 1098, olha, quase 1000 anos atrás, né? E morreu em 1179. Então, fazendo uma conta aqui rápida, dá 81 anos de idade. Foi uma monja, né? Foi uma monja beneditina da Ordem de São Bento. Ela era musicista, ela tocava instrumentos, né? Ela era também naturalista médica, ou seja, na época não era muito avançada a medicina, então a gente acredita que a Santa Hildegarda, ela deve ter sido, como a gente chama hoje, de uma fitoterapeuta, trabalhava com ervas, com medicina alternativa fitoterápica, né? Também era poetisa, tem poemas escritos, deixados, e uma escritora alemã, Bingen, Alemanha. Olha o que ela diz: o anticristo reinará por um breve tempo. Então bate aí com o São João Damasceno, uma pessoa que vai tomar o lugar de Pedro,
Provavelmente tem que pegar ali o cerne para comandar o mundo, porque a Igreja Católica é ainda a instituição que ainda tem credibilidade, mesmo com seus problemas, sendo também pecadora, mas é ali que é o cerne mundial, é a Igreja Católica. Então, se o anticristo toma lá, se ele senta lá primeiro, ele comanda o resto do mundo, com toda certeza, né? Aí você fala, mas o Papa hoje está lá e não reina o mundo, porque o Papa não é ainda o anticristo. Mais uma prova que ele não é, né? Porque o anticristo vai provar que ele tem que estar ali e também aliado aos líderes. Isso tudo nós vamos esmiuçar mais para frente. Tem profecia que detalha isso, né? Então o anticristo reinará por um breve tempo, apresentar-se-á como Messias, ou seja, ele vai falar que ele é o Cristo que estava por vir. Olha que safado, né? Encardido, como dizia o Padre Léo. E os judeus o aceitarão como tal. Lógico, os judeus até hoje, a maioria, não todos, esperam Jesus voltar. Aliás, muitos esperam Jesus, né? A primeira vinda ainda. Para muitos judeus, Jesus não veio. O enviado, o Messias, ainda não veio para os judeus. Tanto é que o ano que eles estão lá é diferente do nosso. O ano deles lá, lógico, eles seguem o calendário oficial do mundo, mas tem o calendário deles. Então, para eles lá, eles estão lá no ano 4000 e tanto, né? 4000, se você pesquisar aí, você vai achar até melhor do que eu não pesquisei, não sei ao certo exatamente o ano lá, que eles promulgam lá, o ano deles. Mas eles estão esperando o Cristo. Então, a hora que chegar esse impostor, aí eles vão acreditar, muitos vão acreditar, aí ó, chegou o que a gente estava esperando. Só que não é o Jesus já veio e virá uma segunda vez. E esse que virá antes da segunda vinda de Cristo é o impostor, né? Então ele apresentar-se-á como Messias, os judeus aceitarão, no entanto, tratará de transformar toda a ordem da terra. Ele vai fazer uma bagunça, o anticristo vai fazer uma bagunça, vai enganar muita gente. Muita gente vai acreditar nele realmente, não é só lá, em várias partes do mundo. Aqui no Brasil vai ter gente que vai acreditar nele. Desprezará as leis e os princípios religiosos para atrair o mundo a si. Lógico, o mundo é pecador, o mundo é egoísta, então ele é sem vergonha, ele é safado. O que ele vai fazer? Ele vai estar do lado desse povo mesquinho, capitalista, que só pensa no dinheiro, né, para poder ganhar esse povo, tá? Concederá total liberdade em relação aos mandamentos de Deus, ou seja, agora tudo é permitido, pode casar homem com homem, mulher com mulher, pode fazer isso, tá tranquilo, mulher pode virar padre, sacerdotisa, né, que nem é a palavra correta, estou falando num tom até meio de brincadeira, mas é sacerdotisa, permitindo que cada um viva ao sabor de suas paixões. Pregará o amor ilícito, acabei de falar, até antecipei, e destruirá os laços familiares, a família tradicional, que é o que segura ainda a ordem no mundo, a cristandade, né? Então, por que o demônio ataca a família? Porque se ele atacar a família e mudar a família, óbvio que ele conquistará o mundo. Não todos, né? Ainda sobrará uma parte fiel a Cristo e à igreja. Afirmará que os pecados e vícios não são nem pecados nem vícios, precedendo imediatamente o anticristo, ou seja, antes do anticristo dizer isso, porque ele não disse ainda. Nós estamos hoje no mês de maio, mês das mães, mês de Nossa Senhora, que eu cumprimento a todas as mães. O louvor a Nossa Senhora, nossa mãe querida e mãe da humanidade. O anticristo ainda não veio, né? Mas antes, olha o que diz aí, né? A Santa Edelgarda, ainda estamos na Santa Edelgarda. Antes da vinda do anticristo, haverá muitas inundações e terremotos. Aí você fala, sempre que existiu a terra, sempre teve essas coisas, desgraças, terremotos, inundações, mas nunca teve como agora, da maneira que está tendo. Teve, passava 100 anos, tinha outro, passava mais 100 anos, tinha outro, passava 50 anos, tinha outro, passava 200 anos, tinha outro. Agora está tendo todo ano. Todo ano está tendo uma coisa ruim no mundo. Olha aí o coronavírus. É um sinal da misericórdia divina. Não que Deus tenha mandado a doença, mas permitido que ela viesse, para que a gente tirasse algum proveito, né? São Francisco de Assis, muito famoso santo, né? Nasceu na Itália, em Assis.
em 1182, ele também profetizou algo. As pessoas acham que o Francisco não era um profeta. O São Francisco era sim também um profeta. Nos tempos dessa tribulação, um homem não canonicamente eleito será elevado ao pontificado, ou seja, vai se tornar papa, mas não pela eleição normal da igreja, mas ele mesmo vai se proclamar, vai se proclamar papa. É o que São Francisco está falando. Falou em 1182, hein? Há mais de 800 anos atrás. Com sua astúcia, ele vai se empenhar em levar muitos ao erro e à morte, e muitos vão acreditar. Os diabos, os demônios, né, liderados aí por Satanás, né, terão um poder fora do usual, ou seja, Deus irá permitir que o demônio dobre o seu poder. Haverá bem poucos cristãos que obedecerão ao verdadeiro soberano pontífice e à Igreja Romana, com corações leais e caridade perfeita. Ou seja, mesmo que ele tome lugar do Papa e fala, Papa, saia daí, agora eu, muitos continuarão fiéis ao Papa que foi tirado à força. Por isso muitos falam que é o Francisco que fez isso. Não é. O Francisco não tem atitudes de demônio, de influência demoníaca. Então, escândalos se multiplicarão a nossa ordem, e a nossa ordem, ele fala particular para a ordem dele, franciscana. A nossa ordem também será dividida. Isso não ocorreu ainda, hein? A ordem franciscana não se dividiu ainda totalmente. Existem divergências, como toda família tem, todo lugar tem, na empresa tem, mas divisão mesmo real, visível, ainda não teve, né? E muitas outras serão totalmente destruídas, outras ordens religiosas, destruídas mesmo, fechadas. Isso já está acontecendo. Porque consentirão o erro em vez de o combater. Muitos líderes de algumas ordens, por seus pecados graves, não estão conseguindo manter essas ordens religiosas abertas. Conheço histórias, não vou citar aqui por respeito e ética, de muitas congregações e religiões, mundo afora, inclusive no Brasil, que já fecharam. A profecia de Alois Ismaer, na Baviera, Alemanha. A Terceira Guerra Mundial certamente virá, mas eu não posso ver o ano. Bom, aqui não é um profeta reconhecido pela igreja, mas olha como bate as informações. Por que eu trago essas profecias? Porque Deus usa também, até do demônio, para alertar o ser humano de como devem ser feitas as coisas ou as crenças. Ele não vai usar de uma pessoa que pelo menos fala dele e fala bem? Então essa profecia não é canonicamente considerada profética ou mesmo verdadeira, né? Ou vamos dizer assim, reconhecida, né? Mas é algo que bate, veja. Eu não posso ver o ano, mas a Terceira Guerra, de fato, ela acontecerá. Ela será precedida, ou seja, antes dela, teremos sinais no céu. Teremos um grande milagre que será visto por milhões de pessoas. Isso aqui, essa informação dele bate com outras profecias. Ela vai começar em uma noite chuvosa, né? A guerra. Pouco antes da colheita, a colheita seria divina, que Jesus vai separar o joio do trigo. Quando os celeiros estão cheios, no inverno. Ela vai começar depois do assassinato de um político eminente, talvez na Tchecoslováquia. Aqui ele não cita exatamente onde, mas ele acredita que pode ser na Tchecoslováquia, na República Tcheca, ou na Eslováquia, ou ainda ele fala na Iugoslávia, na Sérvia. Então ele acha que depois dessa morte desta pessoa importante, político, não está falando papa, padre, é um político, não está falando artista famoso, político, líder político, que depois dele ser assassinado, essa guerra inicia. Bom, vamos para a última, porque aí nós depois partiremos para Profecias 3 na próxima sexta-feira. Lembrando que toda sexta aqui neste canal, onde você deve ativar aí o sininho, compartilhe bastante, tá? Beirute, Líbano, aparições de a própria Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, a própria Nossa Senhora apareceu em Beirute, no Líbano, na década de 80, então é recente.
para uma jovem libanesa. Ela disse, ela confirma, a guerra começará em breve no mundo, sim. Ela será cruel para toda a humanidade. Durante essa guerra muitos morrerão, talvez não, inocentes também morrerão, inocentes, pessoas más, pessoas boas. As pessoas terão fome, graves guerras civis começarão em todos os lugares. Isso foi falado em fevereiro de 1986. Uma grande guerra começará em breve, as carnificinas, né? Assassinatos, carnes humanas podres, mortas, né? Estarão espalhadas pelas ruas, a dispersão, a imigração de um lugar para o outro, pessoas fugindo de um lugar, fugindo para o outro, inclusive isso é bíblico. A Bíblia fala, fuja daí, corre para as montanhas, para os montes. Essa guerra ensinará a necessidade de retornar a Deus na hora de verdade, da verdadeira penitência. Então Nossa Senhora fala que, mais uma vez, é a permissão divina, não é que Deus manda o mal ou castigo. Não, Deus permite, o próprio homem que provoca, ele permite, deixa. Para quê? Para salvar inocentes, mesmo que morram, porque esses inocentes mortos com certeza terão a vida eterna, terão o céu. Aí quando chegar lá, eles vão entender, que bom que eu morri. Talvez agora você não entenda, mas eu não quero morrer, eu não quero ser mártir, eu não quero morrer, né? Eu quero continuar vivo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão ou minha irmã, você não quer morrer, nem eu quero. Mas entendamos, se formos escolhidos para morrer, para ir para o céu, bênção de Deus. É uma realidade difícil como humano entender, mas dentro da espiritualidade não é difícil entender, é fácil entender. Então muitos inocentes morrerão, mas morrerão para o céu, irão para o céu, né, com certeza. E outros morrerão, infelizmente serão condenados porque não se arrependerão. Bom, nós terminamos a profecia número 2 hoje, desejando a todos um abraço, um mês de maio tranquilo, estamos em 2020, né? Hoje é dia 1º, dia do trabalhador. A todos os trabalhadores, meus parabéns, Deus abençoe a todos. Estamos vivendo essa pandemia hoje no Brasil, nós vamos falar dela mais para frente, que também é aviso celestial. O ser humano provoca, mas Deus permite, mais uma vez, Deus permite, né? Sempre falamos Deus permite, porque Deus não manda mal para a humanidade, Ele permite. O próprio homem que faz o mal a si próprio. E vamos falar sobre ela, que já é um aviso também, é uma taça do Apocalipse sendo derramada, né? Alguns teólogos, tanto evangélicos quanto católicos, acreditam ser a 6ª ou 7ª taça, né, apocalíptica. Se você concorda comigo, tudo bem. Se não concorda, tudo bem também. Pois este é apenas e tão somente uma questão de ponto de vista.